E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo mais uma vez compartilhando com você como você pode melhorar a sua comunicação utilizando técnicas e ferramentas de PNL e você se tornar um profissional referência da sua empresa, você crescer profissionalmente. E hoje eu vou te explicar como você pode melhorar a sua inteligência emocional, como você faz para aumentar a inteligência emocional. Você com certeza já deve ter ouvido falar a respeito disso. E você sabe o quanto é valorizado a inteligência emocional pelas empresas e pela sua empresa, com certeza. O que acontece é que é muito difícil quantificar o quanto um profissional é inteligente emocionalmente. Porém, é sim possível você melhorar e aperfeiçoar a maneira com que você lida com as suas emoções e com os seus sentimentos. E por falar em emoções e sentimentos, é muito comum a gente, quando discute de inteligência emocional, a gente misturar esses dois conceitos. A gente acabar utilizando essas duas palavras para definir a mesma coisa. A gente coloca tudo dentro do mesmo balaio. O que a gente sente, o que é um sentimento, o que é uma emoção. E apesar de eles estarem extremamente relacionados, um depender do outro, eles não são a mesma coisa. E para você que quer melhorar, que quer aperfeiçoar a sua inteligência emocional, é fundamental você entender a diferença dos dois. Você saber diferenciar o que é um, o que é outro e como isso ocorre dentro de você. Porque aí sim você vai conseguir administrar os dois. Ou pelo menos você melhorar como eles acontecem dentro de você. E por que é tão importante você melhorar a maneira com que você enxerga as emoções e os sentimentos? Simplesmente porque todas as suas ações, elas são provenientes do que você sente. Então, se você sente alguma coisa, você tem uma ação ou uma reação. Consequentemente, você tem um resultado. Então, tá aí a importância de você melhorar como você gerencia as suas emoções e seus sentimentos. E vamos começar explicando e conversando a respeito do que é e como acontece uma emoção. Uma emoção acontece devido a um estímulo externo. Eu respondo a um estímulo externo e essa resposta, esse reflexo é uma emoção. Por exemplo, se alguma coisa, algum barulho acontece do seu lado, você se assusta. Ou seja, teve um estímulo externo e você respondeu a esse estímulo através de uma emoção, o susto. Então, é legal você perceber quando acontece um estímulo externo, qual é a emoção que você está sentindo. E também é importante eu te avisar que uma emoção é muito difícil de você esconder. É muito difícil de você não transparecer uma emoção. Se você não transparece, provavelmente o que você está vivenciando é um sentimento e não uma emoção. Mas continuando, a emoção. A emoção ela é gerada através de um estímulo externo, acontecem reações físicas e químicas dentro do meu corpo e eu tenho uma emoção. Por exemplo, quando acontece, eu vejo algum acidente, eu posso ficar triste, me emocionar e chorar. Eu vejo alguma coisa e eu sinto uma emoção, eu devolvo para o meio ambiente. Então a emoção ela é perceptível sim às pessoas à minha volta. Você já tentou esconder um susto? Você já tentou esconder uma emoção como, por exemplo, o espanto? É muito difícil, você não consegue esconder. É importante eu dizer que duas pessoas podem ter diferentes reações ao mesmo estímulo. Ou seja, duas pessoas podem ter emoções diferentes ao mesmo estímulo. Por exemplo, é muito comum você ir com a sua namorada ou com o seu namorado ao cinema e de repente a sua namorada se emocionar com o que ela viu e você não. Por quê? Porque a emoção ela depende basicamente da sua história pessoal, das suas experiências de vida e também das suas crenças. Então sim, o mesmo estímulo não vai desencadear a mesma emoção em pessoas diferentes. Agora falando a respeito do sentimento. O sentimento ele não precisa de um estímulo externo para se manifestar dentro de você. Ele depende exclusivamente do que passa na sua cabeça, do que você pensa. E de maneira diferente da emoção, a emoção ela é passageira. Ela acontece naquele momento e depois de alguns instantes, de alguns minutos ou de algumas horas, ela passa, a emoção passa. O sentimento não.
ele pode perdurar por muitos anos, inclusive perdurar e durar a sua vida inteira. Além disso, é muito mais fácil você não transparecer um sentimento. É muito mais fácil você esconder um sentimento. Ou o sentimento, ele não é facilmente percebido pelas pessoas à sua volta. Vocês entenderam que uma coisa é completamente correlacionada à outra? Você vai receber um estímulo externo, você vai sentir uma emoção e a partir daí você vai começar a ter um sentimento associado àquela memória instantânea que você teve daquele estímulo, aquele acontecimento, aquela emoção. Exatamente é essa a dinâmica que ocorre entre emoção e sentimento. O que acontece normalmente é que você, por vários momentos da sua vida, você tem vários estímulos e você tem várias emoções e, consequentemente, você tem vários sentimentos associados a essas emoções e a esses estímulos, a esses acontecimentos. E quando você passa por uma experiência forte, logo depois vai gerar esse sentimento e ele fica atrelado àquele momento específico. Mas não significa que você só vai ter aquele sentimento se você lembrar daquele momento específico. Todos os outros momentos da sua vida que te lembrarem aquilo ou que possivelmente associar aquele momento específico, você pode vir a desencadear aquele sentimento novamente. É o que algumas pessoas no nível mais profundo chamam de trauma, outras pessoas chamam de medo genérico. Porém, não necessariamente precisa ser um trauma ou um medo para desencadear aquele sentimento. Vou te dar um exemplo. Quem passa por uma experiência traumática no trabalho, por exemplo, tem um problema com um cliente no determinado momento. E esse cliente você tem alguma discussão ou com algum outro profissional do seu trabalho. Você não precisa vivenciar novamente aquela discussão com o seu cliente ou com aquele profissional para você sentir aquilo que você sentiu. Basta você pensar que você vai encontrar com aquele cliente ou com aquela pessoa que você vai sentir tudo aquilo novamente. Isso acontece em várias eras da sua vida. Tem gente que tem isso dirigindo, como foi no meu caso. Tem gente que tem isso, por exemplo, eu também passei por essa situação viajando de carona, eu nem estava dirigindo. Mas a pessoa que eu pegava carona, ela infelizmente bateu 3 vezes comigo dentro do carro. E eu passei a ter medo toda vez que eu entrava de passageiro no carro de alguém. Então ficou associado aquele sentimento, aquele tipo de situação. Isso acontece de 2 formas. Ou a intensidade daquele acontecimento é muito alto, a emoção é muito alta, e aí amarra um sentimento. Ou eu vivencio várias vezes a mesma situação, a mesma emoção e atrelo um sentimento. A mesma situação, a mesma emoção, outro sentimento. Essas 2 formas é que acabam gerando essa correlação entre o evento e o sentimento. Como é que a gente pode utilizar essa informação de maneira prática? Você pode estar se perguntando, tá bom, Rodrigo, eu entendi o que é uma emoção, o que é um sentimento, como eles ocorrem, qual a dinâmica deles, mas como é que eu posso utilizar isso de uma maneira prática? Agora, pensa assim, se eu, quando sujeito a um evento esporádico, um evento ao acaso que acontece, eu gero uma emoção, um sentimento de maneira aleatória, será que não é possível eu experimentar de uma maneira proposital essa dinâmica? Será que não é possível eu, de propósito, gerar em mim uma emoção e um sentimento e eu vivenciar isso várias vezes até que eu gere sempre aquele sentimento? Isso que eu estou falando, essa ideia começou lá pela década de 20. Foi um fisiologista russo chamado Ivan Pavlov. Tá? Ele começou a desenvolver isso de uma maneira até, não sem querer, mas foi através de um outro estudo dele que ele quis estudar essa associação, essa correlação entre um evento e aquilo que gera dentro da gente. E ele fez esse experimento com um cachorro. O que ele fez?
ele de propósito, ele gerou uma emoção, ele gerou o que ele chamou na época de reflexo, num cachorro, associando um evento aleatório. Por exemplo, o cachorro, quando está com fome, ele salivava. E normalmente, quando ele via o alimento, uma carne, ele poderia ou não salivar. Tem uma certa correlação, você mostrar o alimento para o cachorro e ele salivar. E ele falou, pô, mas será que eu não consigo associar um outro evento? O que ele fez? Toda vez que ele mostrava o alimento, ele tocava uma campainha. E ele foi fazendo isso várias e várias vezes. Ele tocava a campainha, mostrava o alimento, o cachorro salivava. Ele tocava a campainha, mostrava o alimento, o cachorro salivava. E aí ele alimentava o cachorro. Então ele foi associando, ele foi condicionando o cachorro a salivar com a campainha. Até que chegou um determinado momento que ele simplesmente tocava a campainha, sem mostrar o alimento, o cachorro salivava. É claro que o procedimento foi muito mais complexo disso que eu estou falando. Ele precisou medir a quantidade de saliva, enfim, foi algo mais profundo. Mas foi a partir daí que inclusive nasceu o que foi chamado de behaviorismo, que foi aplicado em várias áreas, como por exemplo, área comportamental, área da educação, área da psicologia, na psiquiatria, no direito, treinamento, gestão empresarial. Foi então muito difundido esse behaviorismo. Foi muito importante para entender o comportamento humano. Então sim, é possível a gente associar, a gente condicionar o nosso corpo a sentir alguma coisa quando eu quiser. E aí vem a outra pergunta de ouro. Tá, Rodrigo, mas para que eu quero associar? Para que eu quero aprender a desencadear um sentimento dentro de mim? Como eu falei, um sentimento desencadeia reações no seu corpo e vai desencadear a ação que você toma. E toda ação que você toma vai gerar um resultado. Então, dependendo da emoção e do sentimento que você tem, você vai ter uma ação, consequentemente você vai ter um resultado. E aí eu vou te dar um outro exemplo. Imagina que você está numa reunião e de repente alguém vai lá e é ríspido com você. Alguém te trata mal e você não espera por aquilo. O que acontece com você? Qual que é a sua reação? O que você faz normalmente? Se você já não passou por essa situação, pensa como se você estivesse nessa situação. Você ia fazer o quê? Ia xingar a pessoa, você ia travar, vai ficar quieto, você ia gaguejar, você ia sair da sala. Todos esses exemplos que eu dei de reações são, na verdade, ações que vão gerar os resultados que você quer. Então, se você consegue um outro sentimento, você consegue ter uma outra reação, uma outra ação e, consequentemente, um outro resultado. E aí, como é que a gente faz para gerar um sentimento quando você quer? Esse processo todo que eu descrevi, ele é chamado de ancoragem pela PNL. Esse processo de associar um sentimento ou algo que eu quero sentir, vamos falar de uma maneira mais ampla, ou algo que eu quero vivenciar de uma maneira proposital, é chamado de ancoragem. Eu pego um estímulo externo, ou pego um estímulo que eu queira, e eu associo a algo que eu quero sentir, para eu ter um determinado resultado. Essa técnica ela é muito simples e ela é extremamente auto-aplicável, por isso que ela é muito utilizada, inclusive por profissionais tanto de terapia, quanto por profissionais de apresentação. É possível até você gerar esse sentimento, você disparar de uma maneira até proposital numa plateia. Mas o que eu vou ensinar aqui para você é basicamente como você se auto-aplicar uma âncora. E para você conseguir aplicar essa técnica, você vai precisar de 3 coisas. Tá? Primeiro de tudo, você precisa de uma situação que você queira melhorar, de uma situação que você queira mudar a maneira com a qual você age, com a qual você responde. Por exemplo, pode ser uma apresentação em público, pode ser uma reunião difícil, pode ser, enfim, nós vamos chegar lá. Então, a primeira coisa que você precisa é uma situação que você queira melhorar a sua reação, a maneira com que você age. A segunda coisa que você vai precisar é identificar o que te ajudaria naquele momento. Você identificar o que faltou para você naquele momento.
Ou o que falta para você naquele momento que é difícil para você, que é difícil você lidar. E o terceiro item que você precisa é você buscar na sua história um outro momento que você teve aquilo que você precisa. E nós vamos elencar cada um essas três coisas. Nós vamos especificar cada uma dessas três coisas que você precisa para aplicar essa técnica. Então agora a gente vai por partes. A primeira parte é: qual situação que você gostaria de agir de maneira diferente? Qual situação que você queria responder de uma maneira diferente? Um determinado tipo de reunião que é mais tensa, que é importante, você queria melhorar? Falar para muitas pessoas, dar uma palestra, você não é sendo confortável, você quer melhorar? Uma conversa difícil com o chefe, com o liderado, uma discussão, uma negociação, uma discussão de resultados, uma discussão de um relatório, onde você sabe que você vai ser muito questionado. Então, qual a situação que você normalmente passa e você quer melhorar? E aí, depois que você identificar qual a situação que você quer melhorar, você vai pensar o que te ajudaria naquela situação. O que especificamente, qual o sentimento, por enquanto vamos chamar assim, qual o sentimento que você acredita que te ajudaria naquela situação? E aí, eu vou dar alguns exemplos do que poderia te ajudar, do que comumente a gente precisa em situações difíceis. Que seria calma, tranquilidade, empatia, coragem, flexibilidade. Algumas pessoas usam o termo sangue frio, paciência. Todas essas palavras que eu exemplifiquei, que eu dei de exemplo para você, a gente na PNL, a gente chama de recurso, tá? Então, quando a gente fala assim, eu tenho uma situação difícil, você vai se perguntar, qual o recurso que me ajudaria naquela situação? O que eu preciso para melhorar aquela situação? Eu preciso de calma, eu preciso de tranquilidade, eu preciso de coragem, de empatia. Pensa especificamente qual item te ajudaria naquela situação que você quer melhorar. E um detalhe importante a respeito desses recursos é que eles são internos, ok? Assim como um sentimento é interno. Todas essas palavras que eu exemplifiquei, elas são internas. Não é um recurso externo que vai te ajudar. Você não tem como ancorar, como associar um recurso externo. Algumas pessoas, quando eu estou trabalhando, falam, eu precisava de dinheiro. Eu falei, cara, mas dinheiro não é um recurso interno. Qual o recurso interno que você precisaria para melhorar aquela situação? Outra coisa que também comumente, erroneamente as pessoas falam é, eu precisaria de tempo. Tempo não é algo que está dentro de você. É óbvio que toda situação, se você tiver tempo infinito, você consegue, de alguma maneira, se sair melhor. Mas não tem como você associar em você o sentimento de tempo. Tempo não é associável, ok? Então pensa, que recurso, que sentimento te ajudaria naquela situação, ok? E caso você não saiba especificar o nome dela, caso você não saiba o nome, dá um nome como, por exemplo, X. Rodrigo, eu precisaria de X, ok? E não tem problema, pode inclusive chamar de X. E aí nós entramos na terceira parte. E agora você vai buscar na sua história, na sua memória, em toda a sua vida, em que momento específico você vivenciou aquele sentimento. Em qual momento específico você teve aquele recurso, você utilizou ele. E é claro que não precisa ser exatamente no momento parecido com o que você quer melhorar. Então, por exemplo, se você quer melhorar uma negociação, uma reunião de negociação, você busca na sua história o recurso em outro momento. Pode ser um momento com a sua família, um momento de lazer, um momento de conversa com seus amigos, onde você teve aquilo que você precisa. Você teve aquele recurso, você vivenciou, experimentou aquele recurso, ok? Precisa ser um momento específico. Precisa ser um momento específico, um momento único. Por quê? Porque quando você relembrar, você vivenciar novamente, você lembrar aquilo que aconteceu, não tem como você lembrar de vários momentos. Não tem como você vivenciar vários momentos. Tem que ser um específico.
E tem que ser aquele que você lembra que fala, putz, eu acho que se eu tivesse aquilo, se eu tivesse agido daquela maneira nessa situação que eu quero melhorar, seria legal. Então é essa a memória que você vai buscar. Agora a gente entra na parte 4. E agora vem a parte mágica e prática. O que você vai fazer agora? Você já sabe a situação que você quer melhorar. Você já sabe qual que é o recurso, qual que é o sentimento que te ajudaria nessa situação. E você sabe qual outro momento da sua vida você vivenciou, você experimentou esse recurso, esse sentimento. Você vai agora, de uma maneira calma e tranquila, você vai fechar os olhos e você vai lembrar de tudo aquilo que aconteceu naquele momento específico da sua história. Você nem vai lembrar de uma maneira tudo que você sentiu, tudo que você ouviu, como que era a situação, com quem você estava, com quem você falava, aonde você estava, se era dia, se era noite. E você vai vivenciando toda aquela situação que você lembrou, que você vivenciou aquele recurso que você precisa. Ok? Bom, eu já expliquei um pouquinho como você vivencia aquele momento. E agora eu vou explicar as próximas etapas. Primeiro você vai vivenciar a situação, você vai vivenciar de uma maneira completa, até que você se sentir como se você estivesse sonhando, como se você estivesse dentro daquela situação. E o que você vai fazer? Você vai gerar um estímulo externo em você mesmo. Por exemplo, você pode apertar essa região da mão, você pode apertar alguma região da sua mão, você pode apertar algum dedo, ok? E a partir daí, é como se fosse o sino do cachorro, lembra? A partir daí, é a reação, que é o estímulo externo que você vai associar àquele sentimento, àquela memória, àquele recurso, ok? E aí, vamos voltar agora, você vai vivenciar novamente, ok? Então você pode até, se você quiser, fechar os olhos, lembrar daquela situação, lembrar tudo o que você passou, com quem que você estava, o que você ouviu, o que você sentiu, qual que era o ambiente à sua volta, se era dia, se era noite, se estava calor, se estava frio, se era só você, o que você falava, o que você ouvia. E no momento que você estiver completamente dentro da sua memória, dentro daquela situação, você vai apertar aonde você achar melhor. Algum ponto que você acredite que vai ser fácil de você apertar. E aperte de uma maneira tranquila, de uma maneira nem muito forte, nem muito fraca. E agora você pode soltar, ok? E aí, o que a gente faz agora? Você acabou de instalar em você uma âncora. Você acabou de instalar, de associar um evento externo com um evento interno, com um sentimento. O que a gente faz agora? Agora eu quero que você simplesmente aperte exatamente onde você apertou, onde você instalou a sua âncora. Você aperta e veja o que acontece dentro de você. Muito provavelmente, você está sentindo exatamente aquilo que você sentiu. É um pouco confuso isso, mas é muito legal. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai repetir esse processo 3 vezes, ok? Você vai lembrar novamente da experiência, você vai revivenciá-la, você vai sentir tudo o que você sentiu, ver o que você estava vendo, você vai entrar novamente, como se fosse um sonho real. Você vai viver de novo aquela experiência e você vai apertar novamente. Você vai fazer isso mais 3 vezes, ok? Depois que você realizar esse procedimento 3 vezes, você vai fazer o seguinte. Você vai se imaginar naquela situação que você quer melhorar. Por exemplo, se você quer melhorar aquela situação de negociação, você vai se imaginar negociando. Você vai fechar os olhos e você vai se imaginar negociando. E no momento que você achar necessário, você simplesmente aperta a sua mão, aperta o ponto onde você instalou a sua âncora. E você veja o que vai acontecer.
Você sabe o que vai acontecer? Você vai disparar aquele sentimento naquele momento que você precisa. E aí você vai sentir algo diferente do que você normalmente sente. Entende? E aí vem agora a sacada final. Você precisa manter essa âncora viva. Você não pode simplesmente aplicar, instalar e simplesmente nunca mais reforçar. Como eu disse, um sentimento, uma emoção, ela tem um período de duração. A emoção, ela tem um período curto. O sentimento, ele pode ter um período longo. Porém, se aquele estímulo cessar, aquele sentimento associado àquele estímulo, ele também pode cessar. Por isso que eu falo para você, alimente aquele ponto. Constantemente. Se você conseguir, mais de uma vez por dia. E você, o que você faz? Você lembra daquele momento e aperta. Você lembra daquela história que você teve, aquele recurso e aperta. E aí, quando você tiver realmente naquela situação que você quer melhorar, o que você faz? No momento de você entrar, no momento de começar, você aperta aquilo. E automaticamente vai vir aquele sentimento. E automaticamente você vai se colocar num estado diferente. Automaticamente você vai ter controle sobre as suas emoções e sentimentos. Você vai ter muito mais inteligência emocional. E a partir dessa técnica, dessa ferramenta que você consegue sim controlar tudo aquilo que você sente. Tudo aquilo que você passa para o ambiente. Não é legal? E aí, galera, o que vocês acharam? Comenta aqui para mim como que você faz para controlar os seus sentimentos, suas emoções. Você consegue? E fala para mim qual que é o resultado de você aplicar isso. Conta aqui para mim como é que foi. E se você quiser continuar aprendendo como melhorar sua comunicação com técnicas e ferramentas de PNL e melhorar profissionalmente, se tornar um profissional referência na sua empresa, curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Porque constantemente você vai receber dicas e informações a respeito de técnicas e ferramentas de comunicação. Beleza, gente? Obrigado, um abraço.